Estamos iniciando nessa noite, uma série de estudos a respeito de escatologia bíblica, né? Antes eu falei dessa palavra, os irmãos ficam olhando para mim aqui. Os irmãos sabem o que é escatologia? Eu não sei se sim ou não, porque os irmãos ficam assim, né? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, então deixa ficar a mão de abaixada mesmo, não tem problema, né? Pode ficar. O que é isso? Escatologia bíblica. Quando a gente pega essa palavra que vem do grego, ela significa escato, né? De últimas coisas, últimos acontecimentos, logia, estudo. Então nada mais é do que estudo das últimas coisas, estudo dos últimos acontecimentos, estudos a respeito da bíblico, né? Então estudos a respeito dos últimos acontecimentos da terra e a volta de Cristo. E é sempre um assunto bem complicado da gente estar falando, porque querendo ou não, a gente já ouviu muitas coisas. Quantos de nós que aqui estamos nessa noite já ouviu falar, por exemplo, que a igreja não passa pela grande tribulação? Tem alguém que já ouviu? Quantos já ouviu falar que a igreja sai no meio, arrebatamento se dá no meio da grande tribulação, 3 anos e meio, então na metade da semana de Daniel, que nós vamos falar não hoje, que não dá tempo, né, que está no capítulo 9, mas quando a gente fala, olha, então na última semana, então no meio da tribulação, no meio dos 3 anos e meio, a igreja é retirada. Alguém já ouviu falar disso? Também já. E outros que dizem, não, o arrebatamento da igreja ele se dá só após a grande tribulação, ao final da grande tribulação é que tem o arrebatamento. Quantos já ouviram falar disso também? Já ouviram falar disso também, né? Inclusive eu já falei disso também. Mas eu já falei antes também, que era antes da grande tribulação, porque a gente vai acreditando e vai falando, e por isso que é importante a gente estar estudando a respeito da palavra de Deus. Quantas pessoas têm dúvida em relação ao milênio? O que é o milênio? O milênio vai ser no céu, o milênio vai ser na terra, o milênio é literal, o milênio não é literal, né? Como é que isso funciona, né? Os irmãos já ouviram falar disso também, né? Onde vai ser o milênio, né? Quando vai ser o milênio? O milênio, ele é o repósito do arrebatamento. Então aqueles que acreditam que o milênio arrebatamento ele é antes da tribulação, então o milênio já começa exatamente por ali. Outros acham que não, o milênio não é literal, e aí vai uma série de coisas. Mas é importante que nós gostaríamos de estar tratando com os irmãos, falando com os irmãos, é porque normalmente, irmãos, especialmente no livro de Apocalipse, é muito complicado da gente falar, porque a gente procura entender o livro de Apocalipse, lendo o livro de Apocalipse, a gente fica sem entender as figuras que estão no livro de Apocalipse, e a gente começa então a fazer o que é chamado de elucubração mental, né? O que é isso? A gente começa a devagar sobre os assuntos, imaginar coisas, e para isso é aquilo, e para aquilo outro, e a gente vai ver que, na verdade, a Bíblia, ela precisa se explicar por ela própria, né? Então, tudo que nós encontramos na palavra de Deus, quando nós lemos desde Gênesis até Apocalipse, ou melhor, de Gênesis até o último profeta, Zacarias, Malaquias, a gente vai lendo, a gente percebe que existem muitas figuras que foram utilizadas, pessoas que foram utilizadas, acontecimentos que tiveram, que apontam também para as coisas do futuro, para que nós possamos entender. Por exemplo, quando nós falamos a respeito das pragas do Apocalipse, se nós olharmos as pragas do Apocalipse, que ela é derramada um pouco antes da igreja ser retirada, onde nós vamos ver essas pragas? Em Gênesis. Antes do povo Israel ser tirado da terra do Egito, o que acontece antes de Faraó liberar eles? São derramadas 10 pragas, né? E depois da praga, o povo sai. Então, quando a gente olha lá no livro de Apocalipse, quando a igreja é tirada? Depois das taças que são derramadas, 7 taças da ira de Deus. Mas quando nós olhamos aquelas figuras, nós percebemos também que ela já foi falada lá no livro de Êxodo, foi tratada ali na retirada do povo de Israel, quando ela é tratada ali. Nós vamos perceber que muitas coisas faladas em Gênesis, por exemplo, que fala a respeito do diabo, da mulher, né, que Cristo, que um pisará o calcanhar do outro, e ele vai ser esmagado. A gente vai percebendo todas essas figuras, algumas delas se cumpriram em Cristo, outras cumprem depois. Muitas vezes, quando nós lemos o profeta Joel, no capítulo 2, ele vai falando do escurecimento do sol,
as potências do céu sendo abalada. Nós lemos isso no profeta Joel. E onde a gente encontra isso também? No livro de Apocalipse. Quando nós vamos vendo outras figuras, nós vamos falar hoje com os irmãos a respeito do livro do profeta Daniel. Muitas coisas que estão no livro do profeta Daniel estão no livro de Apocalipse. Às vezes muda alguma coisinha, alguma figura, e nós vamos estar tratando disso. Vamos mostrar para os irmãos aqui. Outro dia eu conversava com os irmãos, falei, olha, quando a gente mostra para os irmãos, por exemplo, quando a gente fala daquela estátua que o rei teve o sonho, os irmãos conseguem visualizar aquela estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, ou as pernas de ferro, todo mundo consegue ter uma visão do que é aquela estátua, né? Eu um dia conversando com ele, falou, eu não consigo muito bem, né? Então a gente preparou aí para os irmãos uma arte, né? Fazer um pouco de arte hoje, né? Mostrar para os irmãos para que fique um pouquinho mais visível o que nós vamos estar falando, mas os irmãos não se preocupem, a gente vai estar tratando dessas coisas aí, desses últimos acontecimentos, e a gente vai estar partindo como base o livro do profeta Daniel. Evidentemente que não é só o profeta Daniel. Eu não sei se os irmãos também têm conhecimento. Quando a gente lê o profeta Daniel, quem já leu, por exemplo, que o profeta Daniel foi parar na cova dos leões? Todo mundo, né? Os irmãos, imagina um senhor de idade ou um jovem na cova dos leões? Perceba que a gente olha, Daniel era novo, foi para a Babilônia, então tudo aconteceu no período novo. Não, as profecias estão acontecendo durante a sua vida, então demora um tempo para que as coisas aconteçam, e nós vamos estar mostrando, falando um pouquinho desses irmãos, fazer uma introdução no livro de Daniel. Nós vamos, se Deus nos permitir, pelo menos falar hoje um pouquinho a respeito do capítulo 2, que é exatamente dessa estátua. A gente vai estar mostrando para os irmãos, o livro do profeta Daniel na nossa Bíblia tem quantos capítulos? Quanto? 6? 16? 12 capítulos na nossa Bíblia. Na Bíblia Católica tem 14, tem 2 a mais, né? Mas só falar para os irmãos, então são 12 versículos, 12 capítulos. Quando a gente pega os primeiros 6 capítulos, embora o 2 também seja profético, mas para a gente ter uma visão, o capítulo 1 ao 6 são históricos, embora tenha profecia no capítulo 2, e a gente vai olhar exatamente a profecia do capítulo 2. Mas ele é um livro histórico, né? Então é um capítulo misto, e então de 1 ao 6 ele é histórico. Se a gente pegar do capítulo 1, ele vai falar que Daniel ele foi para a Babilônia no período do rei Nabucodonosor, e ele fica até o período do rei Dário, ele estava ali do meio do persa, né? Então eles governaram junto, mas ele cita até o governo de Ciro. E nós vamos falar um pouquinho a esse respeito. Perceba que esse período dá um período de 70 anos que eles ficam lá, e ele fica durante todo esse período. Quando a gente vai vendo, eu falei aqui para os irmãos que ele estava no capítulo 6, né, que ele menciona que ele está na cova dos leões. Quem que era o rei? Dario, né? Era o rei Dario que estava lá. E quando a gente começa percebendo as profecias que estão no capítulo 7, a gente percebe que a primeira profecia que ele tem dos 4 animais estava no governo do rei Beltesazar. E Beltesazar é antes dele. Então perceba que o capítulo 7 ele está antes do 6, assim como o 7 também, né? Então a gente vai procurar mostrar isso para os irmãos a nível de conhecimento sobre o livro do profeta Daniel, que tem algumas coisas interessantes para a gente ver, para ter essa visão, pegar alguns detalhes a mais que a gente não passamos para os irmãos quando nós fizemos a outra vez, que a gente focou mais no capítulo, falamos do capítulo 2, mas aprofundamos no capítulo 7, 8 e o 9 e fomos para o 12, né? Então acho que fazer esse panorama, especialmente dos capítulos proféticos, né? E os capítulos históricos, os irmãos podem ler em casa com mais profundidade. Então acho que nós vamos estar tratando nesta noite, ainda a título de curiosidade, né? A Bíblia, os irmãos sabem que a nossa Bíblia ela é composta por quantos livros? 66, 39, 27, a soma é 66. As crianças têm um louvor que fala da Bíblia, né? Então 39, 27, a soma é 66, ou seja, 39 capítulos no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. E o 27 do Novo Testamento é o livro de Apocalipse, o último versículo, né? O último capítulo, o último livro.
O último versículo e o último livro também é tudo do livro de Apocalipse, mas é o último livro da Bíblia, então é o número 27. A título de curiosidade, os irmãos sabem em que posição na nossa Bíblia está o livro do profeta Daniel? Ninguém contou, né? Evidentemente, para que contar, né? Mas se nós contarmos no nosso índice, alguém que tiver curiosidade pode contar depois, na nossa, evidentemente, a católica tem mais livros, mas se nós contarmos na nossa Bíblia, o livro do profeta Daniel ocupa a posição de número 27, tá? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque o livro de Daniel, alguém já leu o livro do profeta Daniel inteiro? Já? Quem já leu do capítulo 7 para frente e entendeu tudo que estava escrito lá? Né? Porque ele é um livro profético, assim como Apocalipse. E nós vamos encontrar aqui bastante figuras também, embora a gente vai perceber que no capítulo 2 ele fala de uma estátua que estava dividida no sonho. Quando a gente olha para o capítulo 7, lá vai ter 4 animais. Ele menciona de 4 animais, um leão, nós vamos perceber um urso, um leopardo, um animal terrível, espantoso. Depois a gente vai perceber no capítulo 8 que ele fala de um bode, de um carneiro. Nós vamos perceber no capítulo 9 que ele fala das 70 semanas de Daniel. No capítulo 10 e 11 e o 12 ele fala de uma grande batalha que irá ocorrer, né? Então, basicamente o livro do profeta Daniel é isso, além dos livros históricos. E a gente, para entender, nós preparamos, eu não sei se está ali, os irmãos estão sentados ali, vai ver, mas eu não estou vendo, então eu meio perdido ali, né? Tem um primeiro slide que foi preparado ali para os irmãos, para ter uma noção disso que nós vamos falar. Depois a gente vai ler sobre o capítulo 2, vamos falar sobre ele, né? O primeiro que está, só está marcado cronologia do livro de Daniel, né? Eu pedi para o Elias colocar no segundo slide, ver se está na ordem certa aqui, para a gente comentar sobre ele. O que acontece no segundo slide? Aparece lá imperadores e impérios, é esse mesmo, né, que consta aí? Imperadores e impérios, as datas aproximadas que esses imperadores, esses impérios aparecem no livro do profeta Daniel, estão constando aí, né? Aparece que ele estava ali no meio de 2 reinos. Ele entra no livro que nós lemos aqui no capítulo 1, na Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor morre, assume seu filho, ou melhor, seu neto, Beltesazar. Depois Beltesazar morre e assume, entra ali agora um novo império, que ele é dominado pelos sírios, pelos medos e os persas, né? Então nós temos ali Babilônia, os 2 primeiros ali, Nabucodonosor, né? O número ficou pequeno aqui, mas 604 a 535, se eu não me engano, né? Beltesazar de 535 a 358, e depois, acho que 538, depois Dário e o rei Ciro. A gente aparece ali aquele período, mas entendendo que o império medo-persa é o império único, né? A gente pensar no império único, o que é medo-persa? Havia a Média, né? E havia os persas. Esses 2 países se juntam e eles assumem o governo. Então a gente vai, no livro de Daniel, ele, né, está vivo dentre esses imperadores, dentre desses governos, dentre desses reis. Quando eles morrem, é lógico que Deus, a revelação dele não é só para o período deles, é para muito mais longe, mas é esse o período. Eu pedi para o Elias passar o próximo slide. O próximo slide que acontece, nós vamos ver o capítulo 1. No capítulo 1, irmãos, nós lemos aqui no livro de Daniel, ele dá para nós alguma informação quando acontece o capítulo 1, que está no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, sitiou e leva as pessoas, e eles levam alguns da linhagem real dos nobres. Entre eles estavam também Daniel, né? Isso foi no ano 605. O capítulo 1 narra disso, que eles estavam lá, os irmãos conhecem o texto, que eles são levados, que é oferecido do manjar real. Eles não aceitam do manjar real, pede para ser tratado com saladas, né? Então isso tudo está no capítulo 1, e ele menciona que estava ali então no período do rei Joaquim, né? Do 3º ano do reinado dele, que isso é no ano 605, e Daniel, pela história, né? É lógico que no livro não menciona aí, mas os estudiosos buscam que ele tinha entre 17
e 18 anos, quando ele era levado para a Babilônia. Isso aí nós encontramos no capítulo 1, então está ali no rei Nabucodonosor, no capítulo 600, no ano 605, né? E o que estava acontecendo era isso. No próximo slide nós vamos falar do capítulo 2. Puxando aqui para ver se eu mantenho os mesmos slides que os irmãos ali. No capítulo 2, nós percebemos que quando começa a leitura do capítulo 2, ele diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve uns sonhos, ou seja, 2 anos depois que eles foram levados cativos, ele tem o sonho da estátua que nós vamos falar hoje também a respeito do capítulo 2. Então, esses são 2 anos depois, então ele foi colocado aí como 20, mas entre 19 e 20 anos que ele tinha quando é escrito o capítulo 2. Quando nós passamos por capítulo 3, o capítulo 3 é onde o rei resolve então fazer a estátua de ouro no campo de Dura. Quando nós percebemos isso, sai do campo, o rei teve o sonho no capítulo 2, no capítulo 3 é feito a estátua. Então a gente olha assim, isso foi em seguida, mas na verdade se passaram 20 anos para que essa estátua fosse feita. Então o capítulo 3, ela é feita a estátua de ouro, onde é convocada todas as pessoas para que possa vir, para que possa estar fazendo adoração à estátua que o rei havia feito. Está no capítulo 3, Daniel estava com 40 anos nessa época, e o ano era de 582 que se passa o capítulo 3. Indo para o capítulo 4, vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, o rei Nabucodonosor também tem um sonho, né? Os irmãos lembram do sonho de Nabucodonosor? Ele sonha com uma grande árvore, e debaixo daquela grande árvore vinham os animais se alimentarem, e ali é dito para ele que aquela grande árvore representava o reino dele. Mas passado esse período, e também é dito para ele que ele passaria um período, que ele pastaria como os animais, um período de 7 anos, né? Um período de 7 anos ali ele vai pastar com os animais, porque um dia, enquanto ele passeava pelo seu castelo, pelo seu palácio, ele admirando tudo aquilo que ele havia construído, ele disse: olha, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? E naquela mesma hora ele é tirado entre os viventes e vai pastar com os animais durante 7 anos, mas depois ele é restituído para o seu governo. Isso se passa no capítulo 4, 13 anos após o rei ter construído a estátua de ouro. O rei permanecia, Nabucodonosor, está no capítulo 4, isso no ano de 569, Daniel tinha então 53 anos de idade. Ok? A gente olhando aqui no capítulo 5. No capítulo 5, irmãos, nós olhamos no capítulo 5, onde já não era mais o rei Nabucodonosor, era o rei Belsazar. No capítulo 5, no versículo 30, ele menciona que Belsazar, ele resolve fazer uma festa e ele traz os utensílios da casa de Deus, para que pudesse fazer aquela festa, para que pudesse servir o povo ali nos utensílios. Quando aparece a inscrição na parede, a mão escrevendo, no capítulo 5, e naquela mesma noite ele morre, portanto era o último dia do seu governo, não conta aqui nesse período, o período inicial do seu governo, mas o último dia do seu governo. Então no capítulo 5, nós temos ele, já aqui, cadê o capítulo? O capítulo 5, né? Foi no ano de 539, ele já estava com 83 anos, ou seja, 30 anos após o capítulo 4, é escrito o capítulo de número 5, tá bom? Aí nós vamos para o capítulo 6, que no capítulo 6, nós temos então que é narrado que o rei era Dário e o Daniel estava na cova dos leões. E o rei Dário foi dado, ali feito o edito, que não podia fazer pedido nenhum a Deus nenhum, a não ser ao rei. E Daniel, ele vai orar durante 3 vezes por dia, abre a janela para o lado de Jerusalém, ele faz suas orações, ele é levado ao rei, ele é lançado na cova dos leões. E no capítulo 6, o rei era Dário da nação Medo-Persa, que ele estava governando junto ali. Então no capítulo 6, isso aconteceu no ano de 84, Daniel no ano de 538, e Daniel tinha 84 anos, é isso, né? Isso, no capítulo 4, um ano depois do anterior ali, do capítulo 5, então só se passa um ano, alguns dá 30, outros deu um ano apenas. Agora nós vamos para o capítulo 7,
A gente percebe que no capítulo 7, Daniel, ele traz para nós uma informação no capítulo 7, que isso aconteceu no primeiro ano de Beltesazar, está escrito no capítulo 7. O primeiro ano de Beltesazar, portanto, quando nós lemos lá que Beltesazar, ele pegou as taças, ele foi beber, teve a inscrição na parede, né? E isso havia acontecido já no ano 83, então o capítulo 7 foi bem antes, ele aconteceu no ano de 553 e Daniel tinha 69 anos, então o capítulo 7 ele está logo depois do capítulo 4, a narrativa do capítulo 7 está depois do capítulo 4, ele tem ali, nós percebemos a visão que é dado para ele dos 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. Essa é a cronologia do livro de Daniel. No capítulo 8, no livro do capítulo 8, ele fala que no terceiro ano de Beltesazar, ou seja, 2 anos depois do capítulo 7, ele tem ali uma visão que é dada para ele, a gente vai falar isso depois com mais detalhes, mas a respeito do bode e do carneiro, né, que é dado para ele 2 anos depois, no capítulo 8, né, então ele estava com 69, 2 anos depois ele já estava com 71 anos, isso foi no ano 551, então o capítulo 8 também está antes do capítulo 5. Aí nós vamos para o capítulo 9. Quando a gente vai para o capítulo 9, a informação que tem no capítulo 9, que era no primeiro ano do rei Dário, do rei Dario, onde ele tem a visão, é demonstrado para ele, Deus envia para ele, falando a respeito das 70 semanas, que nós conhecemos como as 70 semanas de Daniel, mas que são as 70 semanas proféticas. Então o capítulo 9, ele acontece ali, praticamente junto ali, né, com o capítulo, do capítulo 5, né, nós passamos do 5 e o 9, eles estão ali no mesmo ano praticamente. Então, o capítulo 9, um pouquinho antes, depois, a gente tem as 70 semanas, no ano Daniel tinha 83 para 84 anos, no 539, 538 aproximadamente. E depois, nós temos, finalizando, o capítulo 10, 11 e 12, ele é dado numa única sequência para Daniel, e ele está no terceiro ano do reinado de Ciro, né? E tem a visão do grande conflito, grande guerra que iria acontecer. Ele fala da nação do norte, do sul, e a gente vai mencionar um pouco sobre isso depois, que eles estão capítulos 10, 11 e 12 juntos, e Daniel estava ali entre 89 e 90 anos, isso no ano 533. Então, para os irmãos ter um parâmetro maior aqui para mim ver melhor, né? Então, se nós temos Daniel, ele vai para a Babilônia com 17, 18 anos e ele fica ali pelo menos até 89, 90 anos. O período de profecias está ali ligado a 70 anos também, tá? Então, ainda que a gente lê, parece que é uma coisa que acontece depois da outra, tem muito tempo que é dado. Então, para os irmãos terem uma ideia da cronologia do livro do profeta Daniel, é essa que a gente está mostrando para os irmãos, menos os que estão no Instagram, que não estão vendo, né? Mas depois entra no YouTube que vai ver essa é a cronologia. Irmãos, isso aqui é apenas feito de introdução ao livro do profeta Daniel, e que nós possamos ter uma visão. Então, a sequência cronológica dos capítulos seria 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 9, 6, 10, 11 e 12, que é o tempo cronológico, mas ele foi repartido do capítulo 1 ao capítulo 6, dividindo os capítulos históricos dos capítulos proféticos, por isso que está dessa forma, ok? Tudo tranquilo? Sem dúvidas, mas para os irmãos terem uma ideia, eu sei que os irmãos não vão decorar os versículos, né? Eu sei que também é bastante coisa, mas só para os irmãos terem uma noção do que estaria acontecendo. Acho que eu deixei um próximo slide ali também, que está definindo isso, né? Olha, no período dos reis, na Babilônia, Nabucodonosor, passou aí? Capítulo 1, nós temos o cativeiro, capítulo 2 é o sonho da estátua, capítulo 3 ele faz a estátua, no capítulo 4 é dado como loucura, porque ele acaba indo pastar com os animais, tudo isso na Babilônia, Nabucodonosor, do capítulo 1 ao capítulo 4. A sequência histórica então seria Beltesazar, capítulo 7, o sonho dos 4 animais, a visão dos 4 animais, capítulo 8, o bode, o cordeiro, e depois o capítulo 5, que está anteriormente, isso tudo no reinado de Beltesazar, neto dele. Depois nós vemos aí os reis Médio e Persa, irmãos, eles acabam ficando meio que juntos, porque eles reinam junto, né? Médio e Persa, o império Medo-Persa é
dois países que se unem, então eles reinam junto, mas nós temos aí, na sequência que é dado o rei Dário, no capítulo 9, onde nós temos a 70 semana de Daniel que é dado, o capítulo 6 é depois, na cova dos leões, e depois ele menciona de Ciro, que estava reinando no terceiro ano de Ciro. Nós percebemos que está o capítulo 10, 11 e 12, então os períodos, a cronologia do livro de Daniel é essa que os irmãos estão vendo aí, certo? Então, só para os irmãos terem uma visão, porque provavelmente a gente vai lendo, lê o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e parece 6, 8, e parece que é uma sequência, e quando a gente fala do profeta Daniel, a gente imagina aquele jovem que veio cativo, estava lá na cova dos leões, continuava jovem, mas havia todo o período que ele passou na Babilônia, e depois no Império Medo-Persa, com 70 anos que ficou ali, ele não saiu da Babilônia, ele não retornou. Quando a gente pega dos cativos, que é mencionado no livro de Esdras, que é mencionado, a gente não percebe, não tem Daniel retornando do cativeiro, ele não retorna do cativeiro e muito provavelmente ele tenha morrido ali na Babilônia mesmo, né? Então essa é a cronologia do profeta Daniel. Aí tem um outro slide aí, que está passando para os irmãos, eu acredito, né? Que é o que está contido no livro do profeta Daniel em figuras, para ver se facilita, né? Aí, anteriormente, aí, a gente percebe que tem dois quadrinhos aí, Egito e Assíria, que não tem nada, porque as profecias de Daniel, ela se começa no período babilônico. Então, no capítulo 1 é um livro histórico, né? Ele menciona que ele é levado para lá, vai passar da Babilônia. No capítulo 2, a gente vai falar dos capítulos históricos, do capítulo 2 ele é falado a respeito das coisas, acontecimentos dos últimos dias, e Deus mostra para ele essa estátua que os irmãos estão vendo aí. Quando eu digo que é horrível, o que significa essa estátua? Essa estátua representa uma linha do tempo onde Deus começa a revelar coisas para Daniel, embora no capítulo 2 é mencionado apenas que a cabeça era do Império babilônico. Os demais dá para saber que a gente porque ele vai tratando que o próximo, e foi o que aconteceu na história. E quando a gente olha, inclusive, no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9, ele menciona, inclusive, que os próximos seria Medo-Persa, que seria o grego. Então ele fica claro isso, só não menciona o romano, mas o que acontece na sequência. Então nós percebemos aí no capítulo 2 tem o sonho da estátua, que está dessa forma: a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, lembrando que os pés, né, os artelhos estavam ferro e barro, até que uma pedra é atirada e depois lá no final é feito um grande monte dessa pedra. Então isso está no capítulo 2. Quando a gente pula os 3, 4, 5 e os 6, que são históricos, a gente vai para o 7. No capítulo 7, a gente vai perceber que havia 4 ventos dos céus agitando sobre o grande mar, e esse grande mar, se a gente vai dar tempo, a gente vai mostrar, deixa eu passar rápido, né? Vai mostrar para os irmãos ali onde fica o que é o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, tá? A gente tem esses 4 animais, o leão com 2 asas, o urso, que ele pendia de um lado. Por que ele pendia de um lado? Que ele estava com 3 costelas na sua boca. Nós vemos aí o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e o animal horrível, espantosos, que tinha esses 10 chifres na cabeça, até que 3 foi tirado e levantou o chifre pequeno. Quem que é o chifre pequeno? E até que é colocado o trono do ancião de dias, que vem e tira o domínio do chifre pequeno. Quando a gente vai para o capítulo 8, nós temos aí demonstrado, tem aí o carneiro e o bode, depois aparecem 2 chifres pequenos, a gente vai explicar o porquê para os irmãos disso. No capítulo 9 está 70 semanas de Daniel, né? 7, 62 e mais uma semana, né, que ficou para o final. E aí depois o capítulos 10, 11 e 12, ele fala de um grande conflito que nós vamos mencionar. E essa aí, que os irmãos estão vendo, é o resumo do livro do profeta Daniel, tudo o que acontece. Ficou mais fácil de entender? Ok? Muito bem. Mas nós vamos falar do próximo que está ali. Do próximo que está ali, está somente o capítulo 2, né? A gente está essa estátua aí. Provavelmente vai ter uns versículos aí, os irmãos não vão entender, mas não se preocupe com não entender, que nós vamos ler esses versículos para a gente entender o que está no capítulo 2 de Daniel, ok? Por enquanto, os irmãos não precisam se preocupar com as imagens. A gente vai falar dessa imagem aí, se ele quiser deixar aí para os irmãos ver, a gente vai mencionar e fica fácil de visualizar ela, tá bom?
A gente vai ler com os irmãos, então, vamos ver o que está no capítulo 2. Nós não vamos ler o capítulo 2 inteiro, porque o capítulo 2 ele começa mencionando que o rei teve o sonho, e o rei ele queria saber a interpretação do sonho, e ninguém sabia dar, até que manda matar todos os sábios, e aí os sábios vai para matar Daniel. Daniel fala para ele esperar, entra na presença do rei, pede para esperar, que ele vai estar buscando a Deus, e Deus dá a interpretação, depois ele volta para poder falar com o rei. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 2, irmãos. O capítulo 2, ele é bom porque ele é quase que autoexplicativo. Eu estou dizendo aqui quase que autoexplicativo, porque a maior parte da revelação já está dada aqui, fica só a parte final mesmo. Então eu vou ler com os irmãos, vamos ler a palavra de Deus, no livro se quiser tirar, aliás, fica à vontade agora, tá? No livro, ou se quiser deixar para os irmãos aqui ver, mas não da internet, não há necessidade, a gente vai fazer a leitura do livro de Daniel, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 28 até o 35, que ele vai dando para nós algumas informações importantes. Vamos ler? Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 28 até 35. Mas eu procurei mostrar para os irmãos, para que fica fácil dos irmãos entender, depois a gente vai conversando a esse respeito, tá? Mas é para a gente ter a noção mesmo. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os pensamentos, ao que depois disso, aquele que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Estava vendo, eis que uma grande estátua, essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. A vista da estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava bem visto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente expulsado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como tragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a caverna. Muito bem, até aqui que nós percebemos, esse foi o sonho que o rei teve. Então ele dá para ele o sonho, que ele tem a visão dessa estátua, que fala terrível, porque é a cabeça de ouro, depois vem de prata, depois de bronze ou de cobre, dependendo da tradução que está aí, depois os pés, as pernas, melhor, de ferro. E a gente vai perceber um pouquinho mais para baixo, que aqui ele não está mencionando, que ele diz que os seus pés, né, eram em parte ferro, em parte barro. A gente vai ver lá que os dedos eram misturados, ele fala dos arteiros um pouquinho para baixo, vai mencionar um pouquinho desse. E nesse período é lançado uma pedra, é cortada sem mão, atinge o seu pé e derruba toda aquela estátua, esmiuça tudo, acaba com tudo aquilo, e aquela pedra que era pequena, ela cresce e faz um grande monte. Esse foi o sonho que o rei teve. E aí a gente pensa, mas o que significa o sonho, né? A gente percebe que também nós não precisamos ficar inventando, porque a tradução está aí. Vamos para o versículo 37.
37, ou melhor, vamos só lembrando os irmãos, olha, no versículo 28, ele fala assim, olha, tem um Deus no céu que revela os segredos. Então, os segredos que estavam ocultos, que não sabia, e ele faz saber ao rei o que há de ser no fim dos dias. Perceba que menciona essa palavra aí, fim dos dias, fim dos tempos, dependendo da tradução. E o que Deus está revelando para ele não era só a respeito do período do Império Babilônico. Deus estava mostrando para ele coisas que iriam acontecer no fim dos dias. O que é fim dos dias? Fim dos tempos. Então perceba que há tempos mais para frente da onde a gente está, inclusive está revelado nessa estátua. E aí ele começa dizendo o que é, embora aí vai mencionar só a Babilônia, né? No versículo 37, tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habite os filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, ele nos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. Tu quem? Rei Nabucodonosor, Império Babilônico. E aí ele continua no versículo 39. Depois de ti, perceba que ele não menciona quem que seria o império. Nós colocamos aqui que seria Medo-Persa, com base no capítulo 7, tá? Depois a gente vai chegar no capítulo 7. Mas por que ele coloca assim, depois de ti? E depois do governo babilônico, quem assumiu foi os Medo-Persa, né? É profetizado a respeito de Ciro, já muito tempo antes, pelo profeta Isaías, que Ciro iria assumir, e Ciro era Medo-Persa. Então nós percebemos assim, ó, depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro de metal, o qual tem domínio sobre toda a terra. Então a gente percebe lá qual que era esse segundo. A gente percebe então que a Babilônia era a cabeça de ouro. O segundo, o peito e os braços era de prata. Quem que era o reino de prata? Depois levantará outro reino inferior ao teu. Quem que veio depois do babilônico? Medo-Persa. Então, só vamos saber, cabeça de ouro, babilônico, os peitos e o braço, Medo-Persa. Perceba que inclusive tem dois braços, né? Por que dois braços? A média e a persa. Alguém fala assim, mas por que tem duas pernas? Depois a gente fala sobre isso também, né? Que não tem uma perna só. Quando a gente olha depois o terceiro, né? Depois, no versículo 39, dizendo que seria um terceiro, um outro reino inferior, né, um reino de metal, alguém de cobre que pode estar aí. Esse outro rei que vai aparecer ali, o teu ventre e as coxas de cobre, ou talvez algumas de bronze, que está escrito no capítulo 32. Ele menciona assim, um terceiro reino de metal. Então esse terceiro reino é o da Grécia, que veio dominado por Alexandre. A gente vai falar sobre Alexandre depois no capítulo 7. E aí depois ele menciona que tinham as pernas de ferro, né? Quem que é as pernas de ferro? A gente vai para o versículo 40, né? Ele diz assim, o quarto reino será forte como ferro. E aí a gente menciona que é o Império Romano. Por que a gente fala que é o Império Romano? Porque depois do grego, um império que a Bíblia, embora não mencione, mas foi o Império Romano que dominou. Só que ele menciona uma coisa interessante. Lá no versículo 33, ele dizia que as pernas, os pés eram em parte de ferro, em parte de barro, né? Quando a gente vai para o versículo 41, 42 e 43, vamos ler junto? 41. Alguém achou? Lê para mim. E quando ao que viste nos pés, nos planteiros, em parte de barro, jurei, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Sim, de lodo. Irmãos, perceba o seguinte, olha o que tem. O quarto reino, que viria depois, então Babilônia, Medo-Persa, Grécia, depois seria romano, e ele menciona um quarto reino. Ele disse, o quarto reino que viria, o quarto era romano, né? O quinto, depois na sequência, ele vai perceber que tem uma divisão, que olha,
porque os pés, ele era diferente. Então ele tinha os pés e dos artelhos. O que é artelhos? Tem alguma tradução que diz dedos aí? Não? Tudo artelhos? Mas são os dedos. Então ele diz assim, ó, os pés e os dedos, em parte barro e em parte ferros, isso será um reino dividido. Perceba que é um reino diferente daquele de ferro que nós mencionamos. Então tem o de ferro, que ele tem as duas pernas de ferro, mas depois tem o pé, que está ali os 10 dedos. Né? Ele menciona assim, e como os artelhos eram em parte ferro e em parte barro, assim será uma parte do reino forte e outra frágil. Perceba que esses pés, 10 dedos, ele tem um reino forte e parte fraco. Por quê? Vamos para o versículo 43. 43. Quanto ao que viste, de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente, o que diz aí? Humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Perceba que esse último reino que ele menciona, ele é um reino que ele está misturado com semente humana. E o que é a outra parte? Uma é humana e a outra? A gente vai ver ainda, mas só para dizer para os irmãos, a Bíblia menciona no capítulo 7, que ele vai falar do quarto animal, que era horrível, espantoso, que ele tinha 10 chifres. No meio daqueles 10 chifres, 3 são arrancados e levantam um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, que ele vai se levantar, no período dos 10 chifres, a gente olhar para cá, para o Daniel, existe 10 dedos também. Embora não esteja tão claro aqui no capítulo 2, no capítulo 7 a gente vai perceber isso com maior facilidade. E quando a gente percebe sobre esse chifre pequeno que a gente vai olhando, se nós olharmos lá para Apocalipse, ele menciona de um dragão. Os irmãos lembram quantas cabeças tinha o dragão de Apocalipse 12? A gente não vai falar de Apocalipse hoje, mas só para os irmãos fazendo uma ligação. Alguém tem ideia de quantas cabeças tem o dragão de Apocalipse 12? 7 cabeças, 10 chifres. A besta, número 4, do capítulo 7, nós não falamos ainda, vamos falar, ele tinha também. A gente vai perceber que naquela besta horrível, espantosa, ele tinha 10 chifres. Ele não menciona essas cabeças todas, mas a gente vai falar sobre essas cabeças. Mas 7 cabeças e 10 chifres. Se nós olharmos, ele fala do dragão, mas se nós olharmos no capítulo 13, as bestas que tinha no capítulo 13, né, quantas cabeças e quantos 10 chifres? Quantos 10 chifres não, né? Quantos chifres tinha as bestas de Apocalipse 13? Não vai perceber que tem 10 chifres lá também, tá? Mas a gente vai falar disso mais para frente, mas só que nós estamos falando do capítulo 2 de Daniel. Quando nós falamos sobre essas profecias, o tempo do fim, acho que no ano passado, retrasado, nós chegamos lá em Apocalipse, os irmãos não lembravam mais de Daniel, né? Então eu gostaria que os irmãos fixassem bem essas figuras que nós estamos passando para os irmãos, porque elas não estão em Apocalipse à toa. Ela tem um motivo de estar em Apocalipse com essas denominações que estão todas lá em Apocalipse. Se nós formos lá para Apocalipse 17, ele fala que tem uma prostituta que está montada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Também no livro de Apocalipse 17. Mas futuramente a gente só fala disso para os irmãos. Mas perceba então que aqui a parte que interessa para nós é assim, olha, esse último reino, ele é um reino de um lado forte, de um lado fraco, porque o lado fraco é a semente humana. E qual que é a outra semente que está aqui dando força para esse outro reino? O dragão, a antiga serpente. Tá? Por que eu estou falando isso? Pastor, mas isso não está escrito aqui. Não, aqui não. Mas quando nós ligarmos com outros textos, os irmãos vai perceber que a profecia, o sonho que Deus havia dado para Nabucodonosor, quando ele teve a esse respeito, já era para o tempo do fim, o período do anticristo. Paulo chama ele de homem do pecado, iníquo, na carta de Tessalonicenses, né? Para nós temos lá o falso profeta, a besta, e a gente vai falar sobre essas figuras, mas que os irmãos guardassem isso. Olha, no período
desses 10 reinos, desses 10 reis, dos pés, que nós estamos falando dos 10 dedos, será um período de reino forte, outro fraco, porque vai ser misturado com semente humana. Daí, então a gente vai falar a esse respeito, né, no chifre pequeno, que a gente vai falar sobre isso tudo. Aí, nós vimos uma informação no capítulo 34, a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 34, que quando ele estava vendo essa imagem, essa estátua horrível, porque era toda dividida, a gente percebe que aconteceu alguma coisa. No versículo 34 diz assim, nós já lemos, mas só para reforçar: uma pedra foi cortada sem mão, não tinha mão. Essa pedra foi lançada não por homem, essa pedra veio sem que uma mão lançasse, feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, cobre, prata, o ouro, os quais fizeram como grande para grana as eras do estio, e o vento os levou, ou seja, os reinos foram todos desfeitos. Não achou lugar algum para eles. Então, todos esses reinos que é mencionado, todos os que já aconteceram, e aqui, para Daniel, ele menciona essa estátua da cabeça de ouro, dos peitos e dos braços de prata, do ventre de cobre, das pernas de ferro, dos dedos misturados com barro e ferro. Tudo isso foi desfeito, e a gente observa o seguinte, que a pedra ela foi lançada e alcançou onde? Que parte do corpo da estátua essa pedra alcançou? Os pés. O que isso mostra para nós? Que essa pedra foi lançada no período em que os 10 reis estavam reinando. Os 10 reis não estão reinando ainda. O reino babilônico acabou. Veio o reino medo-persa, existiu e já acabou. Veio o reino grego, existiu e já acabou. Veio o reino romano, existiu e já acabou. Mas ainda não veio o reino dos 10 reis. E a pedra é lançada no pé, ou seja, no período que os 10 reis estão reinando. E lá em Apocalipse, né, só para a gente fazer uns paralelos, diz que foi dado para eles um período para que eles reinassem, para aqueles 10 reis, os irmãos lembrar do texto, por quanto período? Um curto espaço de tempo. Lá ele menciona 1 hora, tá? Que os 10 reis vão reinar. Lá em Apocalipse, mas a gente vai falar disso depois, só para os irmãos ligar uma coisa com a outra, tá bom? Então, essa pedra atingiu o pé, então foi no período do pé, dos dedos. E aí tem uma informação importante para nós. Que pedra que foi essa? Que foi ferida, que encheu. A gente percebe que essa pedra foi tirada sem mãos. Que pedra que é essa? Os irmãos já ouviram falar de alguma pedra na Bíblia? Pedra angular, pedra rejeitada. Os edificadores rejeitaram essa pedra de esquina. Essa pedra é Cristo. Olha, na Bíblia, quando nós vemos uma pedra que foi rejeitada, que vai acontecer, ele está falando de Cristo. Então, assim, que pedra que nós encontramos na Bíblia? A gente não vai ficar procurando figuras fora da Bíblia, mas dentro da Bíblia. Então, perceba que essa pedra, por que eu estou falando que essa pedra é Cristo? Que essa pedra feriu a estátua, se fez um grande monte e encheu a terra. Isso foi no sonho, aqui não tem explicação. Mas no versículo 44, vamos para o versículo 44. No versículo 44 diz assim: mas nos dias desses reis, que reis? De que período que ele estava falando? Não foi do versículo 43, que tinha lá os artelhos com parte do pé, metade de barro, metade de ferro. Esse período, lodo não mistura, mas aqui misturação com semente humana, mas se ligarão ao outro, e assim o ferro como não mistura com barro, apesar dessa junção de que aconteceria. Então a sequência do versículo, que é o 44, assim, nos dias desses reis, ou seja, desses 10 reis, que eles vão estar reinando. Eu estou dizendo isso para os irmãos, não está tão claro isso aqui agora, mas no capítulo 7, a hora que nós chegar no 9, no 8, a gente vai perceber que o capítulo 2 tem toda uma ligação com eles, tá? Nesse período, ou seja, eu falei que era quando isso acontecesse, no período desses 10 reis. Então, só para a gente reforçar, já chegou o período dos 10 reis? Não. O período dos 10 reis, que vai juntar por 1 hora
com não semente humana, que nós vamos identificar no capítulo 7 como o chifre pequeno, e que nós vamos encontrar Paulo falando que é o inique, o homem do pecado, e tem todas essas ligações, esse período não aconteceu ainda. Tá? Então ele diz assim, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo. Então perceba que é o seguinte, no período dele, Deus vai levantar um reino eterno. Esse reino eterno já foi levantado? O reino de Cristo está estabelecido na terra? Já está estabelecido ou não? Quando eu leio a Bíblia, eu falo assim, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então quem está reinando é Cristo ou o diabo? Hoje, o diabo reina. Perceba que quando o diabo chega para Jesus, e ele mostra para ele todos os reinos do mundo, o que ele fala para Jesus? Se você prostrar e me adorar, o que eu faço? Eu te dou todos os reinos do mundo porque foi me dado. Então o diabo que tem o poder. O reino de Cristo, o reino que nós vamos ver aqui, que ele fala que essa pedra que cresceu, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino ainda não foi estabelecido, e esse reino não passaria a outro povo. Esse reino esmiuçará e consumirá todos esses reinos, será estabelecido para sempre, Quando a gente percebe assim que esse Cristo será estabelecido, esse reino será estabelecido para sempre, o reino de Cristo não foi estabelecido para sempre. As pessoas têm escolha, as pessoas escolhem servir a Deus ou escolhem servir o diabo. Nesse período que Cristo vai reinar, nós olhamos lá para Apocalipse, no capítulo 19 ou 20, acho que é 20. No capítulo 20 fala que o diabo ele foi preso por um período de 1000 anos. O diabo não reina mais. Os reinos, nós percebemos que, nós já falamos sobre Apocalipse, vamos tornar a falar mais um pouquinho para os irmãos lembrar. Quando que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor? Em que trombeta? Só na 7ª. Em que selo? Só no 7º selo. A gente encontra essas versões que na 6ª trombeta ele está vindo. No 7º, os reinos passou a ser de nosso Senhor. Então não é de nosso Senhor. O que ele está escrevendo aqui? Eu estou falando, indo para Apocalipse, a gente fazer uma ligação entre eles, que nos dias que esses 10 reis estiver reinando junto com a besta, com o chifre pequeno, que nós vamos falar dele depois, nesse período, Deus vai levantar um reino eterno. Esse reino não foi levantado ainda. Por isso que esse período, quando a pedra é lançada, que o reino vai ser desfeito, irmãos, a gente vai verificar que isso está ligado ao arrebatamento. No arrebatamento, quando nós observamos a batalha do Armagedon, muita informação, mas quando a gente vai lá para Apocalipse, a batalha do Armagedon, quando ela se dá, nós falamos aqui que Cristo está vindo sobre um cavalo, na sua coxa está direita, na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem com uma espada aguda e ele pisará o lagar da ira de Deus. Nós falamos até sobre isso já, mas a gente vai vencendo. Quando isso se dá? Na batalha do Armagedon, quando os reis estão reunidos para que possam estar combatendo contra o Cordeiro. Então esse reino não aconteceu. Então perceba que o que Deus revelou para o rei Nabucodonosor diz que era coisas para os últimos dias, essa estátua, não sei se está aí ainda ou não, tá? Essa estátua que os irmãos estão vendo aí, os pés, talvez não esteja muito claro para os irmãos verem, mas o período dos pés, que é lançado uma pedra, essa pedra que corta, é o período dos reis, que nós estamos, aí é estabelecido o período de Cristo. Eu não falo aí da tribulação ainda, não fala aí, mas no capítulo 7 fala, desse chifre pequeno que venceu os santos. Quem são os santos? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então nesse período estabelece, e aí ele menciona assim: de maneira que como viste no monte foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a pedra, o ouro. Deus grande faz saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a interpretação. Então perceba, irmãos, que ele fala a esse respeito desses reinos, E aqui nós percebemos o seguinte, que a pedra que é lançada sem mão, ela destrói esses reinos, todos os reinos, e ele passa a ser um grande monte. E esse monte que ele passa a ser estabelecido, o que é esse monte? É o reino que não vai ser cortado. Perceba então que essa pedra que cresce, esse monte, ele é um reino também.
ele passa a ser um reino. É o que está escrito aí. Mas aí, nessa figura que os irmãos estão vendo, perceba que tem 2 colunas antes. Não tem? Antes da cabeça? Dá para ver? Tem 2 colunas. Por quê? Que foi dado para o rei Nabucodonosor ele saber das coisas que aconteceria dele para frente. Mas só para os irmãos lembrar que o povo de Deus, eles teve também 2 impérios que eles dominou eles antes desse período. Não é mencionado aqui, mas para a gente ter uma noção. Quais são os 2 impérios? O primeiro império que aprisionou a nação de Israel. Egípcios. O primeiro foi os egípcios. Então, os irmãos lembram lá no livro de Êxodo, quando o povo é libertado, quando fala da libertação, que Deus levanta Moisés para libertar o povo, vem as pragas e o povo é libertado. Então, o primeiro império que existiu contra o povo de Deus foi o império egípcio. O segundo, não menciona aí, porque menciona só do período de Daniel para frente. Os irmãos lembram que haviam 12 tribos de Israel, e depois que o rei Salomão é morto, que um filho assume apenas 2 reinos, 2 tribos, e as 10 outras, Roboão assume as 2 tribos do sul, e Jeroboão, que não tem nada a ver com a linhagem de Davi, não tem nada a ver com Salomão, assume as 10 tribos do norte. Essas 10 tribos do norte, o que acontece com ela? Os assírios, o império assírio domina, destrói e acabou com as 10 tribos. Elas deixou de existir como nação. Sobrou só o povo, perceba que era chamado a nação de Israel. Quando é dividido, a gente passa a perceber do povo judeu. Por que o povo judeu? Porque a nação de Israel ela se limitou a 2 tribos, a Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, então passa a ser o povo judeu. A nação de Israel ela acabou sendo desaparecida e depois nós encontramos, falando dela, que ela se tornou a nação de Efraim, onde nós entramos nela depois. Mas é assunto para outro dia também, para a gente não sair muito fora do foco. Então, se nós olharmos para essa figura, a gente percebe algumas coisas. Que, na verdade, se a pedra que cresceu ela é chamada de um monte, e a gente vai perceber também que fala que todos os anteriores aqui foram destruídos, nós temos já aí nessa figura, os irmãos podem perceber, que se nós juntarmos os egípcios, os assírios, o babilônio, medo-persa, grego, romano, reino dos 10, do chifre pequeno, dos 10 reinos que eu estou chamando aqui, que eu falei chifre pequeno, mas não tem chifre pequeno aqui no capítulo 2 ainda. Mas nós temos então quantos impérios? 7 impérios. Isso é importante a gente saber, tá bom? Para os próximos estudos que nós fizermos. Aí eu digo para os irmãos, perceba que existe lá, o dragão tem quantas cabeças? 7 cabeças. 7 cabeças. O que são cabeças? Reinos. Nós conseguem ver que já existiam 7 reinos. E eu quero mostrar, para a gente terminar, dá tempo ainda, na sequência, eu fiz uma sequência de mapas para os irmãos entenderem uma coisinha. Qual era o alcance desses reinos? Então, no próximo slide daí, acho que está no próximo, né, Lésia? No próximo está marcado assim, mapa do Império Egípcio. É isso? Conseguiu chegar aí? Não? Que eu não estou vendo, tá? O Império Egípcio, irmãos, na verdade, o Egito ele dominava uma região, para mim ficou pequenininho, não consigo nem ver aqui. Mas o Império Egípcio, ele era o Egito, ele dominava a nação de Israel, que foi para lá, na verdade, estava morando, habitando entre eles, mas era esse que era o Império Egípcio, uma pequena região ali que ele mandava. Quando a gente vai para o próximo mapa, nós temos o Império dos Assírios. Os assírios, o que eles fazem? Os assírios, eles dominam o Egito, a terra de Israel e toda a parte da Síria. Então, os assírios, não a Síria. Ele aumenta o domínio, mas perceba que era a mesma região e ela vai ampliando, ela aumenta. Aí a gente vai só para o nível de conhecimento dos irmãos, tá? Quando a gente vai para o próximo, talvez ele não tenha ficado tão nítido, eu não achei um mapa muito bom. Nós temos o Império Babilônico, é a parte mais para baixo da Síria, e a média está fora. Nós temos aí o Egito, a terra de Israel, a Síria, a Babilônia,
Então, cada império dominante que vai tendo, ele vai ampliando o seu domínio em lugares que os impérios anteriores haviam conquistado. Aí a gente vai para o próximo império, que é o Medo-Persa, né? É que eu imprimi aqui tudo na folha pequena, para mim está desse tamanhozinho, assim, mesmo de óculos é difícil enxergar, né? Mas o Medo-Persa, o que ele acontece? Ele agrega, além daquelas outras, vamos pegar Egito, Israel, Babilônia, Assíria, e agora a Média e a Pérsia também, eles dominam. Então, vai para esse domínio. Quando a gente vai para o Império Grego, né, o que acontece com o Império Grego? O próximo mapa. Ele conquista, né, Alexandre o Grande, que ele é chamado, a história mostra sobre ele, mas depois tem 4 generais que ele fala sobre eles também. Ele pega toda a região que havia sido conquistado antes e conquista mais a deles. Quando a gente vai para o próximo, né, a gente vai até esse aqui. Quando a gente vai aumentando, né, aí tem o Império Romano. O Império Romano, ele pegou toda aquela região que já havia sido dominado por todos, inclusive com o grego, e ele faz uma coisa a mais. Os irmãos olhar para esse lado aí, ele alcança praticamente todo o continente europeu. Então ele domina toda a Europa e mais a região do Oriente Médio. Então é esse que é o domínio romano. Eu disse para os irmãos que existe, né, assim como os 2 braços que significava Medo e Persa, quando a gente olha para a estátua, ele também tem 2 pernas. E o que acontece com o Império Romano, que ele dominou de 167 até 476, se eu não estou com a informação errada aqui, tem aí, mas eu não consigo ver aqui, até 476. Com um período, os irmãos ouviram falar, a gente fala sempre do ano 325, o que aconteceu no ano 325? Concílio de Nicéia. Quem que era o imperador? Constantino. E tanto é que depois ele funda a cidade de Constantinopla. Mas o que acontece? O império é romano, mas ele não domina sobre todo Roma. Perceba que existe uma Roma oriental, um domínio romano oriental e ocidental. Ele se divide os governos de Roma. Então a gente tem 2 pernas da estátua. Tá? Só para os irmãos verem, só aqui, para a gente servindo como informação de tudo que nós vemos, a cada império que foi tendo, ele foi agregando pedaços, ele foi crescendo. E quando a gente percebe, então, os 7 impérios que existiu, ele está dominando toda a Europa e o Oriente Médio. Toda essa, o domínio romano, ele pega esses 2 pontos. E se a gente imaginar que quando fala no período de 10, do reino dos 10 reis, se a gente imaginar que são 2 pernas e cada uma tem 5, muito provavelmente os 10 reis vão surgir de 5 da Europa e 5 do Oriente Médio, porque é o sonho que foi dado diz que era fiel, diz que era real, de fazer parte do governo, de você ser um dos cabeças. Mas a grande tribulação é no mundo todo. Só que assim, o grande conflito, irmãos, é naquela região, sempre foi naquela região. Nós vamos falar depois sobre o capítulo 10 e 11, que ele fala de um grande conflito, era naquela região. Tá? E a gente observa aí, eu não sei, mas os irmãos observar, talvez tenha assim, entre a parte de cima e a de baixo, ele tem aí o mar Mediterrâneo. As visões que Daniel tem no capítulo 7, que ele está falando do mar grande, está falando exatamente do mar Mediterrâneo. Tá bom? Então nós temos aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa eu falar aqui. Acho que era isso aqui. Então, só para ver os irmãos que assim, né? E uma coisa interessante, se a gente observar também, o que acontece com a estátua que foi mostrada para os irmãos? Se nós observarmos a cabeça, ela é menor do que o braço e os peitos, certo? É menor. Se a gente pegar a parte do tronco, ela também está um pouquinho maior, mas ela é menor que as pernas. As pernas são o maior do corpo, concorda comigo? Pela história, se os irmãos pesquisar, em períodos de domínio, o Império Romano foi o que mais dominou o mundo, de 167 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, proporcionalmente, essa estátua, ela revela para nós uma linha do tempo, ela mostra também o período dos impérios que dominaram o mundo. Tá? Então,
Não, traz para nós até o Império Romano. E nós vamos perceber que nas 70 semanas de Daniel, existe um espaço no meio que ficou. Quando a gente observa os outros animais, no período, é falado que é colocado um quarto reino, que está referindo a Roma. No período de Roma vai se levantar lá os chifres e depois o chifre pequeno. Então, no período posterior. Hoje nós não temos, evidentemente, um domínio, um império sobre todo o mundo. Entretanto, a gente tem um domínio de uma Roma espiritual, né? Se você pegar todos os lugares do mundo, existe o católico romano, que ele segue o credo de Roma, tá bom? Só para a gente ter isso como noção. Então, o capítulo 2, o que é o capítulo 2? O capítulo 2 é exatamente isso que nós estamos falando, uma estátua que mostra um período de todo o período da terra. Se nós olharmos que de Egito até os reis, os 10 reis, nós temos então quantos impérios? 7 impérios que dominou o povo de Deus. Então essa informação é importante para nós, e Deus mostrou para Nabucodonosor as coisas que iam acontecer até os últimos dias. Então não finalizou. O capítulo 2, a introdução que nós fizemos, e o capítulo 2 é isso que a gente tem que passar para os irmãos. Dentro do que nós falamos para os irmãos, ficou alguma dúvida? Não? Eu fiz questão de mostrar para os irmãos essa estátua aí, porque às vezes facilita visualmente da gente entender, né, esse período. Se nós olharmos a visão que nós mostramos no livro do profeta Daniel, está alinhado ali, aqueles animais estão alinhados com essa estátua também. A gente vai falar no capítulo 7, a gente não vai falar sobre os capítulos históricos, né, do 1, do 3, do 4, do 5 e do 6, mas a gente vai falar dos capítulos proféticos, que é o que interessa, o nosso foco, que vai levar sempre para os últimos dias, tá bom? Pois não, pastor? Os Estados Unidos se tornam um império, então, veja que assim, os Estados Unidos ele nunca dominou a nação de Israel. A nação de Israel nunca foi dominada pelos Estados Unidos. E o que nós vimos aí pelos mapas, que é interessante, é que cada império novo que ia surgindo, ele ia abrangendo uma região maior entre Europa e Oriente Médio. Ele estava sempre ligado naquela região. Os Estados Unidos está fora disso aqui. Olha, o anticristo vem dos Estados Unidos. Se a gente olhar pelos livros bíblicos, é muito difícil isso acontecer. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas é muito difícil. Os Estados Unidos dominam praticamente todos os outros países, todos os que habitam no Oriente Médio odeiam os Estados Unidos porque ele tem esse domínio. Então, estou fazendo assim um paralelo, ele não está inserido entre algumas dessas. Então, veja que o Oriente Médio, ele detesta o pessoal, os homem-bomba, vai lá, joga bomba, mas os Estados Unidos tinham aliança com Benjamin Netanyahu, por exemplo, que aí nós não estamos falando dos palestinos, nós estamos falando especificamente de Israel. Israel tem aliança com os Estados Unidos, o resto do Oriente Médio não. Em todas as guerras, contra os Estados Unidos sempre apoiou Israel. Sim. Sempre teve do lado de Israel. Ele nunca foi inimigo de Israel. Nunca foi contra Israel. Agora os outros sim. E a história, irmãos, é muito longa, mas se a gente pensar, onde que nasceu isso tudo? Perceba que Abraão, quando Deus faz promessa para ele, eles antecipam, né, o plano de Deus. O que acontece? Nós temos 2 filhos de Abraão. Ele é tratado, inclusive, no Novo Testamento, com um sendo filho da escrava e o outro, o filho da livre. Nós estamos inseridos na onde? Da livre. Israel também, na filha da livre. E a região em volta, nós pegarmos lá Irã, Iraque, Turquia, toda a parte do Oriente Médio, de onde que surgiu? De Ismael, são os ismaelitas, a região dos ismaelitas. E se nós olharmos também, nós vamos perceber as profecias que haveriam guerra entre eles a vida toda, e sempre existiu guerra entre eles. Então, o início das guerras estão no nascimento de Ismael e de Israel. Estão entre eles.
Pode observar os filhos deles, né? Isaac e Ismael, né? Que vem a descendência. Mas é Israel e Ismael. Os israelitas e os ismaelitas guerrearam o tempo todo. Se nós pegarmos a história, todas aquelas nações que Deus mandou que eles matassem, que tirassem, todos eles eram descendentes dos ismaelitas. Então, isso para nós tem assim, olha, perceba que todos os domínios que vieram tendo, não entra nós da América, sempre entrou ali, chegou até a Europa e o Oriente Médio, estão ligados de alguma forma entre eles. Tanto não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas quando a gente percebe, lá no final, na Segunda Guerra, que haverá entre os santos, né, e as nações que sobrarem, fala que de uma guerra chamada de Gog e Magog, os irmãos já leram sobre isso, né? Que Gog, rei de Magog, se nós observarmos a descendência, de onde que veio, os irmãos sabem aonde que está a região de Magog? Foi trocando de nome, tá? Ao passar dos anos, isso foi mudando de nome, mas é exatamente a região da Rússia, a região. Então essa guerra da Rússia tem alguma coisa a ver com isso? Não, porque a guerra da Rússia, os russos, esse período, a guerra de Gog e Magog é só depois do milênio, não é antes. É depois que o diabo for solto. Então não precisamos nos preocupar com essa guerra por enquanto, né? Não por esse aspecto, né? Mas é importante a gente saber. Tá bom? Mas eu quis mostrar esses mapas para o irmão porque eu também não tinha noção, tá? Eu nunca tinha visto isso, e a gente observa assim que cada domínio ele vai pegando o que já tinha e ampliando, pegando o que já tinha e ampliando. Eu tive em 2019, se não me engano, na Europa. Se os irmãos forem ver em Londres, por exemplo, praticamente metade da população londrina de Londres são do Oriente Médio, muçulmanos. Eles moram lá. Eu vi uma reportagem já faz algum tempo, não tem nada a ver também com Daniel 2, mas que os irmãos sabem o que está acontecendo no mundo todo em relação a filhos, os pais em relação a filhos, número de filhos. Os irmãos acham que hoje as famílias têm mais filhos ou menos filhos? Menos. Quando a gente era criança era de 7 a 10 ou mais, né? Hoje 1 ou 2 no máximo. Nós. Vocês sabem o que os muçulmanos fazem? Eles não diminuíram a quantidade de filhos. Já há alguns anos eles estão mudando para a Europa e reproduzindo, aumentando o número de muçulmanos no continente europeu. Por que eu estou falando para os irmãos? Olha, se a gente observa que existia um domínio na Europa e na Ásia, isso mostra alguma coisa para nós. Quando eu digo assim, os 10 reis, um pé está aqui e outro pé, um pé está na Europa, outro pé está no Oriente Médio, os 10 dedos, 5 está de cada lado. Não tá, se a gente não pegar 10 de um lado só, o pé estaria deformado, né? Mas não um pé com 10 dedos, não, 5 de cada lado. Então, provavelmente, estou dizendo provavelmente porque a gente precisa estar prestando atenção nisso, que tudo mostra que esses 10 reis, que reinará com a besta, com semente não humana, surgirão da onde sempre existiu essa ligação durante todos os tempos bíblicos. E é interessante que quando nós lemos aqui que a pedra destruiu, ela destruiu quantos reinos? Todos, mas todos na verdade é a mesma região, ela só foi ampliada. Aliás, a estátua inteira é simbólica. A estátua inteira é simbólica. Na verdade, o rei, depois, no capítulo 3, fez uma estátua de ouro. Mas o sonho é toda ela simbólica, inclusive a pedra. A estátua em si não existiu, porém o sonho aconteceu. O sonho aconteceu. Não, a estátua até existiu. Não desse jeito. Existiu inteira de ouro. O rei, no capítulo 3, ela faz uma estátua inteira de ouro e manda que as pessoas adorem ela. Que também é interessante, quando a gente fala da besta, a besta vai ter uma imagem que ela vai querer que todo mundo adore ela também. Tá? A Babilônia, irmãos, a gente não tem tempo para discorrer sobre isso, mas a Babilônia tem muito a ver com as profecias dos últimos dias. Se a gente pensar um pouquinho, o capítulo 17, ela fala da condenação de quem? Da grande
Babilônia, a mãe das abominações. O que acontecia em Babilônia? Da onde que veio Babilônia? Os irmãos ouviram falar de uma torre que os homens construíram? De onde que era? Babel. Babilônia vem de Babel. O criador de Babel é Nimrod. É muita informação, os irmãos estão tudo olhando para mim assim. Vamos deixar isso para outro dia, tá? Mas assim, o que significa Babel? Confusão. Babilônia é uma grande confusão, tá? A gente percebe, o rei, quando ele faz uma estátua, no capítulo 3, ele não é à toa que ele faz aquela estátua. Só para os irmãos pensarem um pouquinho, os irmãos sabem qual que é o tamanho, a altura e largura da estátua? 60 por 6. Tá? 60 côvados de altura por 6 de largura. Está no capítulo 3 de Daniel, os irmãos podem ler aí, tá? E se os irmãos tiver mais tempo, dê uma procuradinha na internet, que é fácil de você achar isso hoje. O que significa o número babilônico 60 e o número 6? Mas eu adianto para os irmãos, só vão saber. Os deuses babilônicos, são vários deuses que eles têm uma numeração. O menor deus babilônico, o número dele é 6. O maior deus babilônico é 60. Então o menor é 60, o menor é 6, o maior é 60. Os irmãos podem pesquisar isso. E o conjunto de deuses, a totalidade dos deuses é 600. Tá? A totalidade, somando todos os deuses, o número 600 é a soma dos deuses babilônicos. O menor é 60, o maior é 60, o menor é 6. Alguém pode dizer assim, mas é só uma coincidência, né? Nós temos 600, a soma, 60 o maior e 6 o menor. Por acaso até dá 666. Né? Babilônia, em Apocalipse, nós temos uma grande Babilônia. Não é aquela Babilônia, mas é uma grande Babilônia. Tá bom? E a gente pretende ir caminhando com os irmãos devagar, tá bom? Sim. Esses reis, eles não eram evangélicos, né? Não são primeiros do Deus nosso, né? E porque eles, Deus permitia eles ter os sonhos, né? Que nem lá do Egito, o rei lá, né? Do ano lá teve um sonho, né? Isso parece assim, o que era. E a esse também, que não servia a Deus, teve os sonhos e coisas que aconteceu, né? Não, e não só isso. Se nós pegarmos Isaías, ele profetiza o nome de uma pessoa que libertaria o povo de Israel. Ciro. Ciro nem existia. A família dele talvez nem imaginasse que ele existia. É profetizado Ciro, o rei Medo-Persa, né? E quando nós olhamos, vamos falar sobre isso na 70 semana de Daniel, quem foi que deu a ordem para os judeus construir o templo? Ciro. Deus usou de Ciro para que pudesse reconstruir o templo em Jerusalém. Mas já havia profetizado muito tempo antes dele existir. Eu não lembro agora a idade, mas mais de 100 anos, 100 e tantos anos antes dele existir, já tinha uma profecia do nome dele. E Deus levantou. Então assim, Deus tem a maneira de usar, e não só por isso, para mostrar coisas que a gente às vezes fica procurando, né? E às vezes a gente não olha porque está aqui nas nossas vistas aqui, tá bom? E a Babilônia hoje fica no Iraque. Está na região do Iraque. Região do Iraque. Na verdade todos esses lugares, a Síria, não é a Síria, tá? É a Síria, tem um AS antes. A região da Síria, se bem que a Síria também está lá, né? Mas nós pegarmos a Síria, os babilônicos, Medo-Persa, é toda aquela região do Oriente Médio. Hã? Sim, os nomes foram mudando. Mas se a gente pegar esse último mapa que eu mostrei para os irmãos aqui, nós temos praticamente toda a Europa e todo o Oriente Médio. Toda aquela região. Toda. Aí você vai pegar assim, o Uzbequistão, Cazaquistão, tudo aquela região que nós estamos falando. Está tudo ali. Está pedindo ali de 60 por 50 por 30 como? Essa medida trazendo para nós é mais ou menos
Um côvado tem aproximadamente 45 a 50 centímetros. É. No Antigo Testamento eles vão ser 45 centímetros, que era a medida do cotovelo até Fala de 45 a 50, porque eles mediam do cotovelo, né? Então você imagina, um tem um braço um pouquinho maior, então tem uma variaçãozinha. Então os media, ia fazendo as medidas, então como não é padrão, vai ser de 45 a 50, dependendo do tamanho. Só para efeito de entendimento, se a estátua tinha 60 côvados de altura, era aproximadamente 30 metros. Aproximadamente. Tá? 30 metros, pode jogar mais ou menos um prédio de 10 andares. Era essa altura que ela tinha, inteira de ouro. Tá bom? Muito bem. E não havendo mais perguntas, vamos agradecer a Deus. Eu espero que sirva de abrir nosso entendimento, que eu procurei passar para os irmãos, porque a gente fala às vezes do livro de Daniel, a gente tem uma visão um pouco distorcida, porque a gente não tem essa visão na nossa mente, né? Mas espero que tenha ajudado os irmãos aí.